essa aula vai ser para dar um cutucão em vocês, tá? Mas eu espero que vocês saiam daqui com outra visão, com outro direcionamento. Então vamos lá. Dentro daqueles formulários que vocês me ajudaram, né? Escreveram, e também fui pensando hoje na questão de como montar essa aula. O que eu percebo? As pessoas que vêm, se aproximam de mim, né? Até por conta dos meus cursos de aula de pós, etc, do LinkedIn, do Insta. O que eu percebo? Que a gente tem, vamos supor, a gente tem 4 perfis aí de enfermeiros que querem ingressar na área, tá? Que procura pela área de auditoria. Então, uma é aquele enfermeiro do ensino, que não teve nenhuma, que já saiu da, como é que fala? Da graduação e já foi dar aula, tá? Então, a gente sabe disso, tem muitos professores que não têm a vivência prática, tá? Prática da assistência que eu falo, né? Nós temos enfermeiros recém-formados, né? Que muitas vezes já entra na graduação querendo ser auditor, então eu vejo muito isso também, né? Não sei se a gente tem alguns casos aí, alguns enfermeiros que estão me assistindo, que tem esse perfil. Nós temos enfermeiros que não estão na área hospitalar. E o que quer dizer isso? São enfermeiros do trabalho, enfermeiros de assistência primária à saúde, né? Atenção primária à saúde. São enfermeiros que vêm de home care, atendimento de home care. Enfermeiros que trabalham com idosos, né? Então, até clínicas, né? De idosos. Nós temos o pessoal que vem da área de psiquiatria. Então, aqui, gente, entendam que são todos os enfermeiros que não estão trabalhando diretamente com a área hospitalar. E nós temos já os enfermeiros, por isso que eu questionei aí vocês, que área que vocês são, né? Clínica médico-cirúrgica, UTI, UTI neopediátrica e adulto, centro obstétrico, centro cirúrgico, CME, hemodinâmica, oncologia. Então, são áreas muito mais específicas que estão atendendo os hospitais, tá? Bom, o que isso quer dizer? Que dependendo da experiência profissional de vocês, vocês vão ter algumas dificuldades com relação à auditoria, tá? Então, por exemplo, enfermeiros que não têm a bagagem hospitalar da assistência, como a maior áreas que a gente tem são em qualidade, em parte de contas médicas, credenciamento, tudo relacionado à área de hospital, né? Aí fica um pouco difícil entender a dinâmica, como são os processos, como é o atendimento, né? E para isso, sabendo como é o atendimento, os procedimentos, os tipos dos materiais que são usados, equipamentos, fica muito mais fácil, tá? Então, quem tá nessa área, na verdade é nessas 3, né? Vai ter uma dificuldade maior em questão de conhecimento técnico, né? Por isso que eu falo, é muito importante vocês terem o direcionamento certo, né? Para não ficar atirando para tudo que é lado ou ficar reclamando, eu não consigo entrar na área, eu não consigo entrar na área. E muitas vezes a gente sabe que é por conta das experiências, né? Toda a bagagem que vocês têm como enfermeiros. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, aí eu reuni quais são os interesses, né? Quais são os motivos que vocês querem ir para a área. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É enfermeira do trabalho, tenho pós em auditoria, mas não tenho experiência, acho muito complicado o trabalho sem experiência em auditoria. Sim, é isso mesmo, viu? Já vou falar para vocês. Sou enfermeira com experiência em clínica médica e bloco cirúrgico, agora deixei assistência e fui para faturamento. Ótimo, Beth. A gente vai falar também faturamento, né? Por isso que eu falei, a verdade nua e crua, né?
talvez alguns não vão gostar muito do que eu vou falar, mas eu acho que quem avisa amigo é, né? Acho que tem esse ditado e ele tem por alguma razão, né? Enfim, então eu reuni algumas palavras que alguns de vocês me escreveram dentro de um formulário para vocês entenderem por que o pessoal está buscando, porque essa parte de busca da área é extremamente importante. Por exemplo, alguns de vocês falam que vocês querem novas oportunidades e que vocês querem novos conhecimentos. Ótimo. Aí eu vou falar para vocês, muitas vezes a auditoria não é o caminho, né? A gente tem muitas outras áreas na enfermagem, inclusive o pessoal fala que eu quero uma área administrativa e já pensa direto na auditoria. Eu estou montando junto com o pessoal da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde uma semana aí de conhecimento para vocês, enfermeiros, para vocês entenderem que não é só a auditoria, a gente tem outras possibilidades dentro de uma área administrativa, por exemplo, né? A área de tecnologia é uma delas. Então, é preciso abrir um pouco a mente nesse sentido. Não vão para a auditoria se vocês quiserem só ter novas oportunidades ou conhecimento, novos conhecimentos. Isso não é suficiente, né? Assim como todas as áreas, pediatria, por exemplo, você tem que gostar de criança, você tem que gostar de atender criança. Oncologia, você tem que também ter o tato aí de trabalhar com pacientes mais graves, né? Então, todos eles têm uma razão de ser. Então, primeira dica que fica aí para vocês. Vocês primeiro, acho que a gente está nessa fase, né? Acho que a pandemia está trazendo isso para a gente. Vamos pensar o que nos faz feliz, o que faz o nosso coração vibrar, né? Eu coloquei esse coraçãozinho aqui de propósito, gente, ó. Tem que amar, tá? Senão a gente nunca vai ser feliz, né? Então, o primeiro caminho é saber qual é a área que o coração vibra, que vocês falam, nossa, eu adoro essa área, eu adoro trabalhar com isso, ou eu penso que eu vou gostar de trabalhar com isso, né? Porque também quando a gente não tem experiência, a gente imagina. Quando eu estava me formando na graduação, eu já gostava muito da área de auditoria, mas eu fui fazer enfermagem primeiro para ser enfermeira socorrista, enfermeira de resgate, era o meu sonho, enfermeira de resgate. Depois eu mudei eu queria ser enfermeira de neonatologia, tá? Aí eu tive o contato com a auditoria e adorei, né? Eu já queria ser enfermeira de centro cirúrgico, porque eu tinha a experiência lá como auditora de centro cirúrgico, tá? Percebo que cada lugarzinho que a gente passa, que a gente tem um certo contato, a gente começa a gostar. A auditoria não é diferente. Vocês também têm que ter esse gosto. Outro motivo, já teve contato com a área. Excelente! Esse é o fato de você já ter contato com a área e você ter gostado, isso já é meio caminho andado, tá? Então, isso é muito legal para quem já teve o contato. Seja olhando como os auditores faziam as análises ali junto com vocês ali na assistência, ou porque vocês conseguiram trabalhar em faturamento, porque vocês conseguiram ter uma experiência de trainee ou qualquer outra situação, tá? Então, o fato de já sentir um pouco como é a área já é muito bom, tá? Eu vou ver alguns comentários aqui. Vamos lá. Sou enfermeira, residente UTI NEO e pediatria. Qual o próximo passo? Então, vou dar as dicas aqui. Só um minutinho que eu já vou falar. Quero aprender sobre auditoria, pois é uma área que me encanta, por eu já ter trabalhado como enfermeira de qualidade também. Outro ponto, tem muitos enfermeiros que até durante a graduação ou pós-graduação se interessam muito pela essa área de qualidade. Eu vou falar para vocês também sobre ela. Sou enfermeira auditora, terminei minha graduação e já entrei nesta área. Tainara, você deu muita sorte, tá? Não acho que a partir desses momentos que a gente está passando agora de pandemia, que vai começar a vir
uma mudança um pouco forte na nossa área, quem tem só a graduação vai conseguir entrar na área, tá? Então, sinta-se sortuda aí por você já ter ingressado direto na área. Tenho experiência em internação adulto, saúde da família, no momento atuo em oncologia. Tenho pós-auditoria, mas nunca atuei nessa área. Nós vamos falar um pouco do direcionamento dessas especialidades, quais seriam as áreas de atuação dentro da auditoria que vocês se dariam melhor, tá? Sou enfermeira analista, trabalho com sistemas prontuário eletrônico. Legal, tenho experiência em centro cirúrgico, estou terminando a pós-auditoria, pretendo atuar na área. Sou Helena, estou cursando MBA, fiz residência em nefro, tive a oportunidade de trabalhar com o sistema RP, gostei muito. A área de tecnologia, acreditação hospitalar, são áreas que eu tenho interesse. Bacana, Helena. Será que a Gisele tá tendo algum problema? Porque já começou aqui e ela falou que hora inicia. Se alguém puder escrever no chat para ela, entrar e sair e entrar novamente, que pode ser que ela está tendo algum tipo de problema com a conexão, né? Tá todo mundo conseguindo ver os slides, conseguindo me escutar? Dá um ok aí. E só avisa a Gisele, por favor, que já começou, já faz quase meia hora, né? Bom, qual é o outro motivo também que os enfermeiros querem a área de auditoria? Se identifica mais com a área administrativa, né? Bacana. A gente tem perfil mesmo para isso, né? Só que o que eu falo, não vejam a auditoria como único caminho na área administrativa, certo? A gente tem outras áreas que o enfermeiro pode atuar que não a auditoria. Então, não fiquem, como é que eu vou dizer, abram um pouco a cabeça, tá? Com relação a isso, porque a gente precisa ver um monte de outras situações para que vocês possam ver se realmente aquela é a auditoria, a área que vocês se identificam, tá? Bom, o que me chama a atenção é não querer mais assistência, tá? Eu acredito que isso vai ser uma tendência por conta da pandemia. Vocês vão ficar, quem está trabalhando, né, com assistência vai ficar extremamente cansado, né, porque realmente é pesado a área da assistência, realmente tem que gostar, tem que amar. E muitos vão querer vir para a área de auditoria. Então, se vocês conhecerem algum colega, avisem que precisa ter um monte de análises de se gosta, conversar com pessoas que já trabalham na área, sondar o terreno, sabe? Acho que essa é a palavra. Vocês precisam sondar o terreno antes de realmente investir em dinheiro mesmo, em curso, em pós-graduação. Vocês precisam ter certeza que é aquilo que vocês querem, tá? Então, eu fico um pouco chateada quando algumas enfermeiras vêm falar comigo assim, eu não quero assistência, eu quero auditoria. Tá, só isso? Só isso. Então, não, a auditoria também tem que amar, porque assim, é extremamente pesado, é sacrificante, eu não sei se tem auditor aí na live, não é uma área fácil, tá? A gente trabalha de fim de semana, a gente trabalha até meia-noite, é muito exaustivo também. Então, não se iludam com a área da auditoria que é oba-oba, que não trabalha de fim de semana, que tem horário certinho e etc. Bom, esse aqui eu achei sensacional. Eu coloquei porque não foi só uma pessoa que escreveu isso, foram várias, né? Foram duas, na verdade, duas enfermeiras que escreveram isso, que você tem ampla oferta de mercado de trabalho. Não tem. Se vocês entrarem e ver vagas para enfermeiro auditor, a gente não tem, tá? E é isso que eu vou falar, verdade nua e crua para vocês, vai ficar pior, tá? Então, não queiram ir para auditoria porque é uma área que tem mais possibilidade de emprego. Isso não é verdade. Conhecimentos adicionais numa área que está em crescimento. Não, também não está em crescimento. A gente já está aí há uns 20, 30 anos atuando, né? O pessoal já, os dinossauros da auditoria atuando com auditoria.
não é uma área que está em crescimento. A área que está em crescimento, que eu acredito, é qualidade. Que o pessoal confunde, né, auditoria de qualidade e área de qualidade. Não necessariamente você precisa ser um auditor para trabalhar com qualidade, tá? Então, a área sim que está em crescimento, e ainda vai ficar muito em crescimento, é qualidade, é a área mais promissora na minha visão, né? Na área de auditoria de contas, não é uma área em crescimento. Faturamento tende a acabar, o auditor de contas, faturamento quase que 100%, tá? Isso eu posso dizer com precisão, porque vai entrar robô, vai automatizar e é altamente automatizado as atividades de um faturamento. Mas o auditor de contas, ele vai dar uma bela enxugada também, porque muitos processos vão ser automatizados, mas eu vou precisar de uma análise um pouco mais criteriosa para qualidade, por isso que eu falo, o foco é qualidade, mas a gente ainda vai ter alguns auditores de contas sim, e muito mais em hospitais do que em operadora, tá? Essa é a minha visão com relação à área. Agora passando para a parte de qualidade que vocês falaram, que muitos daqui têm interesse. Contribuir no controle de riscos, ótimo. Isso para a área de qualidade, de gestão de riscos, de qualidade em termos de acreditação, não é a qualidade em termos de assistência, porque são coisas até diferentes, né? Quando o avaliador de uma certificadora vê, ele olha assistência, ele olha indicador, ele olha protocolo. Essa área, gente, se eu fosse começar hoje na auditoria, era essa área que eu investiria, tá? Uma porque agora eu comecei a mexer com processos, entender um pouco mais de processos e fiquei apaixonada pela área. Então, se eu fosse falar, o Laurence é enfermeiro, ele está aí no chat, ele é auditor também, e ele pode até falar um pouco, quem tiver interesse com gestão de riscos, que é uma área também extremamente, que eu acredito que é promissora, mas não necessariamente você precisa ser auditor, né, Laurence? Você precisa ser um enfermeiro assistencial, por exemplo. Então, depois o Laurence pode até falar um pouco sobre a questão do enfermeiro atuando com gestão de riscos. Então, o pessoal confunde muito qualidade com auditoria. Quando eu meço indicadores, processos e tudo, não necessariamente eu sou um auditor, né? Eu sou um avaliador, eu sou uma pessoa que está... não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio, mas não está relacionado diretamente à auditoria, eles se complementam. Mas eu não preciso ser um auditor para trabalhar com qualidade, tá? Então, é aí que vocês pecam na hora, por exemplo, de escolher cursos ou pós-graduação, né? Aí muitos de vocês escolhem, eu quero melhorar a qualidade do atendimento. Ótimo. Vocês só vão melhorar a qualidade de atendimento se vocês trabalharem em gestão de qualidade, que a gente sabe que tem hospitais, pouquíssimos hospitais, acho que tem gente do Brasil inteiro me escutando, mas são pouquíssimos hospitais que prezam por qualidade de atendimento, né? É muita modinha hoje falando disso e, sinceramente, eu vejo pouca prática sendo realmente feita, né? Que realmente mude, que transforme, que está analisando prontuários e está vendo toda a assistência, está vendo toda essa dinâmica. Se alguém conhecer algum hospital, tirando esses mais tops, né, que a gente não precisa nem falar, mas que estão fazendo melhoria de qualidade, pode falar comigo, tá? Mas, o Laurence falou uma coisa legal, realmente uma confusão danada. E outra confusão também que o pessoal fala é de compliance. Eu quero trabalhar com compliance. Compliance também não tem nada a ver com auditoria. Tem alguns cursos aí que estão misturando, na verdade são assuntos que se complementam, mas poderia ser um assunto completamente diferente de auditoria, por exemplo, só compliance em saúde, né? É agir em conformidade com alguma coisa, né? Bom, mas enfim, isso daí também daria uma outra live. Então, assim, pessoal, quem tem interesse na área de qualidade precisa saber exatamente o que quer atuar, porque, por exemplo, em auditoria de contas médicas,
Não se iludam, porque a gente não faz auditoria de qualidade na área de auditoria retrospectiva, nem concorrente hoje está fazendo, né? A nossa auditoria concorrente, que é aquela que vai no leito, verifica o atendimento ali em tempo real. O pessoal só está anotando registros de prontuário, mas pouquíssimas avaliações de qualidade são feitas, né? Mal se tem indicadores. Então, essa área é muito promissora para vocês. Estudem mais sobre isso, que é indicador, processo. Essa área também, para mim, é extremamente promissora. Essa sim é promissora. A gente vai precisar disso. Iniciar e dar finalização nos processos, se engajar na segurança do paciente. Também, gente, não tem nada a ver com auditoria. Segurança do paciente, qualidade é outra coisa. A gente tem até pós-graduação específica para isso, né? E na melhoria da qualidade assistencial também. Quem tem esse foco de qualidade assistencial tem que ir para gestão de qualidade. Aí tem outra enfermeira que fala, eu quero cobrar melhor os procedimentos. Joia. Que também é uma área extremamente importante, né? A gente ter saber cobrar. Mas até o saber cobrar, isso a gente pode deixar para uma máquina fazer, né? Eu acho que o que está mais interessante na questão de procedimentos é a relação com a assistência, né? Como é que eu vou cobrar melhor um procedimento se eu nunca passei por aquela experiência de fazer um procedimento, por exemplo? Eu vou ter que correr atrás daquilo que eu estou querendo cobrar, né? Eu falo isso porque inúmeras vezes, quando eu dou as aulas para os enfermeiros, que eles precisam saber cobrar procedimento, material, medicamento, taxas, etc. O fato de ter muito tempo de experiência assistencial não quer dizer que ele vai saber cobrar adequadamente, tá? Então isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Muitas vezes a gente tem um enfermeiro com menos experiência assistencial, mas que tem mais tato, que consegue enxergar melhor a assistência. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo alguma pergunta. Para investir na área de qualidade também, precisa de ter uma expectativa maior na área assistencial? Sim, com certeza, muito mais do que qualquer outra área, tá? Por quê? Pensa o seguinte, eu quero melhorar processo. Como é que eu vou melhorar processo se eu não sei como é o processo? Se eu não sei ali o dia a dia, como é a realidade, né? A gente só sabe por livros, porque o outro falou, não. Ou porque você está coletando dados. Então, quando a gente fala de processo, que também é extremamente importante, quem vai se destacar mais nessa área? Quem tiver experiência assistencial e especificamente daquela área de negócio. Vamos dizer assim, eu estou verificando processos na área de oncologia. Tudo bem, posso não ter tido experiência assistencial, eu posso ter um olhar diferente em processos, que eu consigo fazer mapeamento, ver causa raiz e um monte de outra coisa. Mas a pessoa que tem experiência na oncologia, com certeza ela vai me trazer mais um negocinho que o cara que está vendo o processo não viu, tá? Então, a experiência assistencial, ela vai enriquecer a sua atuação. Ela vai tornar você um profissional diferente. E o que a gente precisa hoje são diferenciações, né? A gente está num momento, até por conta da pandemia, e vai se intensificar muito mais, de profissionais diferentes. Igual a gente já tem muito. Então vocês precisam se diferenciar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Qual a sua orientação para quem deseja ingressar na área de OPMI? Já vou falar. Qualidade tem divisões, acreditação hospitalar e evolução da assistência. Isso, Laurence. Inclusive, que o pessoal faz muita confusão com essa área de qualidade. Essas áreas de acreditação, por exemplo, eu vou falar agora para vocês, as áreas de atuação. Já vou falar um pouco da qualidade. Vamos voltar um pouco. Quais são as áreas de auditoria que vocês podem atuar?
na área de credenciamento, tá? Isso, hospitais, dentro de hospitais e operadoras. Então, essa é uma área também muito promissora. Por quê? Porque é o momento de negociação. Então, vocês precisam saber negociar. Não tem curso que ensina isso, tá, gente? Infelizmente, vocês vão fazer vários cursos. O que faz com que a gente seja um bom negociador é bagagem daquilo que a gente está negociando. Então, se eu, por exemplo, estou negociando um procedimento cirúrgico, eu tenho que entender daquele procedimento cirúrgico. Então, percebam que eu preciso da parte técnica. Não tem curso que me ensina a parte técnica. Vocês têm que passar pela experiência, tá bom? Geralmente, quem gosta da parte administrativa tende a ir para a parte de credenciamento também, tá? Mas é uma área que vai ter mais oportunidade porque eu preciso de pessoas com capacidade de negociação, tá? Então, essa área também eu acredito que vai ter mais oportunidade. Bom, contas médicas, a gente tem que é auditoria retrospectiva, concorrente, né? São áreas que contas médicas vai ter uma transformação muito grande a partir de agora, tá? A gente precisa ter o conhecimento de cobrar as coisas, né? De saber cobrar aquilo que foi feito no atendimento ao paciente. Mas é uma área que vai ser a mais impactada com relação ao uso de robôs, tá? Alguns vão falar, o que ela tá falando, uso de robô? Bom, de uma forma simples, são regras, é uma área muito com regras e eu consigo, primeiro eu vou precisar padronizar para depois colocar uma máquina para fazer o que a gente faz, né? Mas hoje a gente já tem inteligência artificial, já está se lendo textos em prontuários eletrônicos para cobrar algo na conta, né? Então, eu não preciso mais de uma pessoa lendo uma evolução, por exemplo, é um robô que faz isso para poder cobrar um curativo que o técnico escreveu, ou uma punção venosa, né? Então, a gente com processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial, a gente já está fazendo isso, já tem robôs auditores no Einstein, inclusive, tá? Eles estão sendo aí um dos pioneiros, mas por que vai dar certo? Porque lá, apesar de que tem algumas outras coisas, né, em relação à área, muito mais complexo, mas está começando a evoluir, mas o Einstein ele tem processos alinhados, tem qualidade, né? Então fica mais fácil a gente colocar robôs, né? Mas é uma área, gente, que agora eu acredito muito mais que vai ter um impacto grande por conta da pandemia, porque várias empresas não estão podendo fazer home office, por exemplo, por conta dos processos, que muitos são manuais, e tem outras implicações aí com relação a se fazer home office, de auditoria de prontuário remotamente, enfim. Mas com certeza as empresas vão começar a buscar mais automatização nessa área, que é muito possível de se fazer, tá? Bom, regulação. Regulação também, gente, infelizmente é uma área que vai ser automatizada, tá? Então, já tô sabendo de algumas empresas que estão investindo fortemente em inteligência artificial nessa área. Da mesma forma, eu consigo automatizar tudo que o auditor faz. Não sei se vocês sabem, mas a auditoria financeira, ela é uma das áreas que não vai ter mais profissional, né? Tem algumas áreas que o pessoal já está falando que nem vai ser mais profissão do futuro. A nossa área de auditoria, muito dela vai ser automatizada. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, enfermeiros assistenciais, é que possivelmente vocês vão ter mercado, porque eu preciso treinar esses robôs. Eu preciso dar inteligência para ele, a parte assistencial. Não tem como ele saber só lendo evoluções, né? Eu tenho que dar inteligência. Quem vai fazer isso são os enfermeiros assistenciais, tá? Então, essa é uma área bem promissora, mas vocês precisam se preparar para isso.
Qualidade, então vamos lá. Qualidade, a gente tem a parte de acreditação, que nem uma enfermeira perguntou aí. Se vocês querem trabalhar com acreditação em ONA, JCI, Quemento, etc., para ser avaliador dessas empresas, vocês precisam ter muita bagagem assistencial, já tem que ter tido experiência como gestores em hospital, tá? É uma área extremamente fechada para entrar e é um mercado muito mais fechado do que as outras áreas. Mas o que está acontecendo agora? Estão se trazendo enfermeiros assistenciais para essa área de qualidade, focado em dentro de hospitais, para avaliar indicadores, protocolos e também, se são enfermeiros que não são assistenciais, eles deram sorte de entrar nessa área. Por quê? Porque eu preciso de enfermeiros que tenham a bagagem assistencial para trabalhar na área de qualidade, tá? Infelizmente, gente, eu não quero ser dura, mas é a realidade, tá? E é a tendência. Então, eu vi que eu tenho um grupo VIP aí de WhatsApp, o pessoal tem bastante experiência aí, tem quase, pelo menos de 5 a 10 anos em assistência. Vocês só precisam de um direcionamento melhor aí para poder trabalhar nessa área. E isso se vocês gostarem, tá? O que eu indico para quem gosta da área de qualidade? Façam cursos de processo. Processo, gente, processo é a bola da vez. Lean Six Sigma, Lean em saúde, deixa eu ver se tem outras metodologias aí de processo. Quanto mais métodos de processos vocês entenderem, vocês vão ser um profissional mais diferenciado, tá? Então, é essa área que eu investiria neste momento. Vocês têm a auditoria do SUS, que por sinal é uma área que eu não manjo nada, né? Nem quero saber de auditoria de SUS. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que a gente tem enfermeiros com muita experiência na área de SUS e até gostam, né, do Sistema Único de Saúde, do trabalho. Tem que entender das tabelas de cobrança, SIGTAP, provavelmente não são enfermeiros que são concursados, então é uma área muito mais difícil de entrar e ela não é muito bem remunerada também. E alguns dizem que são até ameaçados de mortes, os auditores do SUS. É uma área que precisa muito de inovações, né? Então, se alguém gostar de auditoria de SUS, pode entrar, mas por favor, inovem, porque principalmente a parte de processos em SUS é muito, muito, muito ruim. Nós temos a área comercial, tá? Que também é uma área que vocês podem trabalhar e precisa também de muita bagagem assistencial, porque vocês vão criar cobranças, né? As formas, né, de pagamento, taxas diárias, o que compõe diária. Então, assim, tem muita coisa que vocês precisam entender. Aí eu diria que precisa ter o conhecimento tanto assistencial como em custos, né, que você acaba pegando muito pela área de auditoria. Então, geralmente, quem vai para a área comercial são pessoas que já são experientes na área de auditoria, tá? E uma área que está bem assim, aumentando, tendo mais oportunidades, são as corretoras de seguro. E aí eles estão pedindo mais enfermeiros com experiência assistencial, muitas vezes um enfermeiro de enfermagem do trabalho, o enfermeiro que cuida de crônicos, né? Então esse é o perfil aí de enfermeiros que eles estão buscando também para atuar nas corretoras de seguro, né? Prevenção, promoção de saúde. Então, essa área também é importante. Bom, o que eu quero falar para vocês? Que todos nós temos um perfil e isso vocês precisam relevar. Então, outra dica que eu dou para vocês: quem puder investir numa pessoa especialista que consiga identificar qual é o seu perfil. Vou dar um exemplo. Se é uma pessoa muito comunicativa, que não gosta de ficar, por exemplo, na frente de um computador, que tem que é mais ativo, mais dinâmico, ele não vai se dar bem, por exemplo,
numa regulação, né, em que ele tem que ficar atrás de um computador fazendo autorização. Ele não vai se dar bem, por exemplo, fazendo uma pré-análise de contas, que ele vai ter que ficar quietinho lá, concentrado no trabalho, fazendo a análise. Então, gente, provavelmente muitos a gente não se conhece muito bem, né? A gente não sabe a área, qual é o nosso perfil. Eu, por exemplo, demorei um pouco para descobrir meu perfil, que eu gostava de trabalhar dentro de operadoras de saúde fazendo auditoria externa, em que eu ia nos hospitais fazer as auditorias. Eu não gostava de ficar dentro da operadora ou dentro de um hospital, por exemplo. Para mim, hoje, ficar dentro de um hospital fazendo pré-análise ia ser um martírio. Eu sou uma pessoa mais dinâmica, então eu tenho que sair, eu tenho que conversar, eu tenho que nem essa parte de melhoria de processos, então eu identifico muitas não conformidades, eu tenho um perfil que ele me favorece aí para a área de processos, eu sou mais, eu vejo mais, sou mais perfeccionista, assim, no sentido de ver detalhes. Então, uma coisa que eu percebi, por exemplo, nessa área de tecnologia, que eu comecei a ensinar um robô, né, a inteligência para um robô, e eu tinha que ficar na frente de um computador. Então, isso para mim é um pouco complicado. Eu não vou me dar bem nesse tipo de trabalho. Então, eu já me dispensei. Eu gosto de estar em reuniões, em discussões, tá? Então, isso é extremamente importante. Vocês precisam primeiro saber o perfil de vocês, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Qual a principal diferença de atuação que você identifica do auditor operadora e auditor hospitalar? O que cada um geralmente foca no momento da análise, pelo fato de que estão no mesmo ambiente, mas de lados e visões opostas? Muito legal a sua pergunta. Inclusive, eu tenho cursos que eu mostro como é o olhar do auditor de operadora e como é a auditoria fazendo pré-análise dentro de hospital. São atividades diferentes, tá? O auditor de hospital, ele tem que ser muito mais preciso, muito mais saber cobrar realmente, sabe? Tem que ter uma bagagem muito grande de conhecimento para poder cobrar adequadamente os procedimentos. O da operador, ele já tem que ter uma visão mais de qualidade de atendimento, que não conformidades eu tenho que identificar no prontuário, que não vou fazer o pagamento, por exemplo. Então, são perfis diferentes, é um olhar diferente e vocês precisam saber aonde vocês vão se dar bem. O que eu dou a dica quer ter experiência primeiro, enriquecer o seu conhecimento, dê um tempo como auditor hospitalar. E essa é a tendência também, na minha visão, vai ter muito mais oportunidade para um auditor de hospital, em que a gente vai ter que fazer muito mais auditorias concorrente em tempo real, vai parar de ficar olhando cobrança, conta diretamente e olhar mais para a parte assistencial, do que dentro de uma operadora que eu posso colocar robôs, por exemplo, para fazer algumas análises, tá? Então, essa é a minha visão aí, como olhando um pouco mais para frente em questão de oportunidade. Fiz formação em análise comportamental, saber seu perfil realmente é muito importante. Ele, né? É muito, muito. Vocês não têm ideia de como é importante, porque às vezes a gente está se jogando numa área, tá focando numa área que não é pra gente, tá? Então, por favor, enfermeiros, se conheçam primeiro, saibam exatamente qual é o perfil de vocês, aonde vocês se dariam bem, né? Por exemplo, a auditoria concorrente, que é extremamente promissora, que é essa auditoria que eu tô falando para vocês, que a gente visita o paciente, analisa o prontuário, vê tudo ali em tempo real. A gente vai precisar começar a ter olhar mais de indicadores, de processo. Isso não acontece ainda, tá? Então, é uma área que se Deus quiser, vai começar a evoluir, porque como vai ter os robôs dentro da área de contas, o enfermeiro vai ter que começar a ir para ficar junto ali do paciente, tá? O auditor, essa é a minha visão também. E então, assim, vocês precisam saber se, por exemplo, vocês... eu não sei lidar com pessoas. Então, como é que você vai fazer a visita para o paciente, perguntar se está tudo bem, como é que foi o atendimento, ou acompanhar um tipo de procedimento. Então, pessoal,
saber qual é o seu perfil é extremamente importante. Muito mais do que assistência, do que parte técnica, do que curso, do que pós-graduação. Vocês primeiro precisam se encontrar, tá? Como profissionais. Outra dica que eu dou também. Muitos não têm postura, muitas vezes a gente precisa primeiro se arrumar, né? Arrumar a nossa postura, a nossa forma de falar, porque a gente vai ter que conversar com pessoas, vai ter que conversar. Você é enfermeiro, auditor lá do centro cirúrgico em que eu tenho que ficar falando com o médico, tenho que negociar alguma coisa, então também fica a dica para vocês. Essa parte humana, essa parte comportamental, ela vai cada vez mais ser importante, tá? Busquem aperfeiçoamento nisso. O auditor, uma das características mais importantes na minha visão, ele tem que ser uma pessoa observadora e até mais do que isso, ela tem que conseguir identificar falhas. Se vocês na vida de vocês já conseguem ver, são perfeccionistas, já conseguem ver um monte de problema, vocês provavelmente vão se dar bem na área, tá? Várias vezes eu acompanhei alunos e na auditoria prática, e era interessante porque muitos enfermeiros não viam o que estava na cara, e eu não sabia o que estava acontecendo, que a pessoa não estava vendo ali na cara. E em compensação, outros pegavam umas coisas que eu falava, gente, como é que essa pessoa pegou isso, tá? Então, é isso que vai ser o diferencial, tá? Helena, eu posso ver com uma outra enfermeira que trabalha com essa parte comportamental. Essa não é minha expertise, tá? Mas eu posso fazer um trabalho junto com ela para tentar ver dentro da área de auditoria qual seria a área que você se daria melhor, tá? Mas eu preciso ver com ela qual é esse tipo de perfil para eu poder indicar qual seria a área ou a atuação, tá? Depois, se puder me passar com mais detalhes, eu vejo com essa enfermeira, ela faz esses testes comportamentais e tal, então eu preciso entender quais são as características dentro desse perfil para ver qual a área de auditoria você poderia se dar melhor, tá bom? Outra coisa, você precisa saber, que é o que eu falei, o que eu vou atuar? Então, se é uma pessoa que é quietinha, se concentra ali, não quer que ninguém incomode, ela trabalha muito bem dessa forma, né, que são geralmente os profissionais de tecnologia, né, por que eu vou dar um trabalho para ela para negociar, por exemplo, ou para conversar com uma equipe assistencial, entendeu? Então, por isso que essa parte comportamental, gente, é muito importante. Bom, por que a bagagem assistencial é tão importante? Por quê? Porque senão vocês não conseguem. E a bagagem assistencial é específica naquela área que você está atuando, né? Que eu já vou falar um pouco mais pra frente. Não adianta, por exemplo, eu quero ser um auditor de OPME. Alguém me falou aí, eu quero ser um auditor que trabalha com órteses e próteses e materiais especiais, liberação, fazer autorização de procedimento, ver se tem pertinência. Se você nunca atuou em centro cirúrgico, se você nunca foi de central de material de esterilização, você não consegue enxergar muitas coisas que o enfermeiro que trabalhou nessa área enxerga, tá? Depois eu vou mostrar para vocês algumas vagas e já estão pedindo enfermeiros específicos com esse conhecimento técnico daquela área de atuação. Oncologia. Eu vou atuar num hospital que é especializado em oncologia, só vai ter conta de oncologia. Peraí, então eu tenho que ter a bagagem na área de assistência oncológica, tá? Porque senão eu não vou saber qual é o material que usa, qual é o medicamento que usa, eu não vou saber quais são os procedimentos que são usados naquele paciente, né? Que são feitos naquele paciente, né? Bom, só vocês passando pela experiência prática mesmo que vocês vão entender o que eu tô falando, porque tem muitas pessoas vendendo aí, falando que dá, que consegue atuar na auditoria, que trabalha muito bem e blá, blá, blá. Isso é mentira, mentira, eu já passei por isso também, tá? Eu posso falar.
Eu sofri muito pelo fato de não ter outras áreas da assistência, por exemplo, UTI. Centro cirúrgico, ainda tive 1 ano, 2 anos que eu ficava lá dentro do centro cirúrgico vendo procedimentos. Isso daí me salvou muito. Se eu não tivesse isso, eu não conseguiria fazer muitas coisas da auditoria, tá? E eu vou falar para vocês, com essas automatizações, com os robôs, eu tendo que dar inteligência para uma máquina, não tem como eu não saber daquela área específica. Eu estou ensinando o robô a fazer uma análise de um relatório de cirurgia, de uma cirurgia, deixa eu ver, de um procedimento de, sei lá, apendicectomia. E aí ele pega e me fala lá que ele insuflou o pneumoperitônio. Só que eu não sei que, por exemplo, que quando você insufla um pneumoperitônio, você usa uma agulha de Veres, por exemplo. Ele não vai estar escrito lá. Pulsionado pneumoperitônio com agulha de Veres. Ok, alguns até escrevem. Mas tem coisa, gente, que precisa do conhecimento técnico para saber, tá? Então, não se iludam. Aí teve uma pessoa que fez esse comentário, eu até escrevi exatamente o que ela colocou. Faço auditoria retrospectiva e consigo exercer muito bem meu trabalho sem nunca ter trabalhado na assistência. Duvido, tá? Por quê? Essa pessoa não vai ver problema de parametrização, que são erros de cadastros, né? O tipo do produto, o valor. Então, assim, tem muitos detalhes. Quando eu dou os meus cursos práticos aí de como se audita uma conta, por exemplo, eu explico com muito detalhe esses tipos de olhar que vocês precisam ter, que no começo não vai ter mesmo, isso é natural, e que talvez agora não dê nem mais tempo de ter esse tipo de prática, né? Tem que ser pessoas, quando eu até oriento os enfermeiros que estão comigo, eu falo, olha, já começa a prestar atenção no preço, começa a olhar o cadastro, nomenclaturas, né? Quantos enfermeiros estão auditando um determinado material e não sabe nem os detalhes daquela nomenclatura que quer dizer aquele material, que tem coisas diferentes ali que mudaria completamente a assistência do paciente, tá cobrando errado aquele material porque aquela palavrinha que está na nomenclatura não é o material que é específico para aquele procedimento, por exemplo, tá? Então, isso, gente, é besteira, não se iludam. Bom, a gente vai um pouquinho mais, tá? Depois, eu achei que ia dar 1 hora, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Aproveitem a bagagem assistencial. O que eu quero dizer com isso? É nisso que eu quero falar, a questão do foco. Por exemplo, eu tenho um auditor da oncologia, tá? Eu tenho uma bagagem enorme na área de oncologia. Eu quero ser enfermeiro de OPME e centro cirúrgico, de OPME. Não vai dar certo. Aí o que eu vou falar para você? Então sai da oncologia e fica um tempo na assistência de central de material de esterilização e centro cirúrgico para você conseguir ter a bagagem, porque você não vai ser selecionado, você não vai ser escolhido, e se você entrar por sorte, você vai pastar demais, tá? Não é esse perfil que o pessoal está escolhendo, eles estão escolhendo enfermeiros assistenciais com essa bagagem. Eu preciso de uma pessoa que entenda de hemodinâmica, tem que ser o enfermeiro assistencial de hemodinâmica, tá? Então, eu gosto da área eu sou de enfermagem do trabalho e atenção primária à saúde. Então, aproveitem a sua experiência e vai para a parte de promoção, né? Para essa área com os corretores de seguro, né? As corretoras que estão selecionando vocês, precisa entender mais, né, sobre a questão do processo do trabalhador, do beneficiário, quais são os atendimentos de atenção primária. Vai ser muito difícil, por exemplo, esse enfermeiro conseguir, por exemplo, se dar bem na área de contas médicas, na área de auditoria concorrente ou retrospectiva. Por quê? Porque não tem experiência hospitalar, tá? Patrícia, vai ficar gravado e vocês podem assistir, tá bom? Aqui, eu tenho experiência em UTI adulto e infantil. Ótimo! Vocês precisam aproveitar essa experiência.
Ah, eu estou mandando o currículo para um hospital que nem tem UTI infantil e a minha área é assistencial e UTI infantil. Não vai adiantar. O gestor da área vai pegar pessoas que têm a ver com aquela experiência, né? É um hospital que só tem atendimento de, deixa eu colocar aqui que tá ruim, cardíaco, né? Opa, então, se é um enfermeiro que tem experiência na área cardíaca, esse vai conseguir se dar bem, tá? Então, prestem atenção na experiência assistencial que vocês têm. Se vocês querem uma área que foge completamente da bagagem que vocês tiveram, não tem problema, ainda dá tempo. Vai para a área assistencial, fica aí 1 ano, 2 anos, pronto. Aí você já concorre à área, tá bom? Então, não coloque em culpa, já fiz a pós-graduação e não consegui entrar na área. Muitos dos problemas são comportamentais, currículo e LinkedIn muito ruim, a bagagem assistencial não equivale àquela área de atuação da auditoria que você quer, tá? Bom, aí fica a dica. Primeiro passos. Primeiro vocês precisam saber qual que é a área que vocês vão se dar bem. Como é que vocês vão saber isso? Passando pela experiência, seja conversando com pessoas que já estão na área. Você trabalha com auditoria de OPME? Como é que é? Como é que é a atuação do auditor de OPME? Se vocês não têm contato com essas pessoas, façam cursos de extensão práticos, em que vocês vão passar pela experiência de como é fazer uma auditoria nessa área, e você já vai falar, peraí, legal. Tive uns enfermeiros que foram fazer o personal auditor comigo no Santa Cruz e em contas hospitalares, e eles chegaram e falaram assim, eu não quero trabalhar com isso é muito chato a auditoria de contas. E é mesmo, ou você gosta ou não gosta. E aí foi que eu tive a ideia de fazer o personal em centro cirúrgico. Levei eles lá para visitar e aí eles adoraram. Por quê? Porque esse já era a experiência deles em centro cirúrgico e eles viram como é que eles podiam associar a bagagem deles com a auditoria e conseguiram se encontrar ali naquela área, tá? Então, gente, precisa sondar, precisa passar pela experiência ali, precisa tatear a área que vocês querem, tá? Pessoal de qualidade, vocês sabem realmente o que um profissional de qualidade faz? Será que vocês vão gostar, né? Bom, tenho experiência assistencial relacionada à área de atuação, isso também eu já falei. Tá na área de oncologia, vai ser auditor de oncologia, manda os currículos para as clínicas de oncologia que precisam de auditor, para os hospitais referenciados em oncologia. Eu sou enfermeiro de centro cirúrgico, ótimo, já comece já a dar o seu currículo, né, mandar seu currículo para as áreas em OPME, né, em central de guias, tá? Então essas são as áreas que vocês vão ter mais sucesso. Relacione a bagagem de vocês com a área de atuação. Também, precisa fazer curso prático. Vai falar, não tem no mercado. Não tem mesmo. Aí agora eu vou jogar a sardinha pro meu lado. Eu comecei cursos práticos desde 2016, tá? Tô fazendo agora as aulas ao vivo, também mostrando como faz a auditoria item a item, coisa que eu fazia só no presencial. Tô conseguindo fazer à distância, tá? Então, não reclamem que vocês não têm prática ou curso prático, porque eu ofereço, tá? Se outras empresas oferecem, maravilha, beleza, vocês olham, vocês veem, aí inclusive eu vou até dar algumas dicas de como escolher, façam curso prático, chega de blá 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 de teoria, tá? Vocês precisam começar a pensar na aplicação daquele conhecimento que vocês têm assistencial para a área de auditoria que vocês querem atuar. Pós-graduação, gente. Infelizmente, a maioria das vagas pede pós-graduação, né? Outro passo que vocês precisam dar. Por favor, primeiro precisa olhar o currículo. Tem muito currículo ruim, vocês não conseguem expressar a atuação de vocês por meio de um papel. Vocês não conseguem escrever um LinkedIn que tenha palavras-chave, que tenha foco para aquilo que vocês querem, tá? Então, muitos dos erros, eu posso falar com propriedade isso, está aqui, ó, currículo e LinkedIn. Eu não consigo entrar na área, eu não consigo vaga na auditoria.
Aí eu peço para a pessoa, me manda o currículo, deixa eu ver seu LinkedIn, dá vontade de chorar, tá? Então, fica a dica aí também, precisa arrumar isso. Vou falar um pouco de pós-graduação e os cursos de extensão. Como é que o pessoal também vai falar comigo? Como é que eu escolho a área de a pós-graduação, né? O pessoal falha muito nesse primeiro momento. Não é porque vocês vão fazer pós-graduação que vocês vão entrar na área de auditoria, tá? A pós, ela virou requisito mínimo, é o mínimo. Então, se vocês olharem na vaga, a maioria delas, se não fala obrigatório pós-graduação, fala desejável pós-graduação. Se você não tiver pós, a outra coleguinha vai pegar sua vaga, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: antes de escolher qualquer pós-graduação, por favor, vejam todas essas etapas antes. Depois que vocês tiverem certeza absoluta que vocês querem auditoria, aí vocês investem na pós, tá bom? Bom, tem várias pós aqui, auditoria em saúde, enfermagem. Mas ó, essa aqui não é muito específica? Auditoria de enfermagem vai ficar limitado só à parte de enfermagem. Ah, não, eu quero saber mais geralzão. Então, tem que ser uma auditoria em sistemas e em serviços de saúde. Eu quero qualidade, então vai ter que ser gestão da qualidade. Cadê? Aqui, ó, gestão da qualidade. Aqui, gestão da qualidade. Ah, eu quero parte focado mais em acreditação. Eu quero na experiência do, como é que é segurança do paciente, é que eu não coloquei aqui, mas tem pós também, segurança do paciente, tá? Eu até coloquei aqui duas pós, mas eu não vou fazer propaganda. Não quero saber, ninguém fala assim, qual é a pós que você recomenda? Não, prefiro não recomendar, tá? O que eu quero que vocês olhem nos conteúdos da pós é o programa. Se você está querendo ir para a área de qualidade, você tem que fazer pós em qualidade. Eu já entraria aqui, ó, gestão da qualidade, porque foca muito só em qualidade. A gente tem algumas pós que tem a qualidade no título, mas quando a gente vai olhar o programa, é uma disciplina, por exemplo. Isso aí não vai te agregar muito, tá? Eu quero trabalhar com SUS, então olha no programa da pós-graduação se tem SUS, tá? Então, gente, a dica principal aqui, o conteúdo da pós é que vai fazer com que vocês escolham a pós que vocês vão atuar. EAD ou presencial? Independe, não interessa, tá? E eu vou falar por experiência. Pouquíssimas dão prática. Quase 0,1, tá? Eu não falo zero, porque eu sei que tem algumas que tentam dar, né? Que se esforçam em dar prática e que dão visitas técnicas, por exemplo, que o aluno só fica olhando e aí é uma frustração tremenda porque você não põe a mão na massa. Então, outra recomendação, antes de escolher uma pós, por exemplo, conversem com alguém que já fez, porque ela vai falar, não gostei, não gostei, tá? E, eu não gostei disso, por isso e isso. Mas o principal, antes de investir na pós-graduação, vocês têm um monte de outras etapas antecessoras a isso, para vocês realmente investirem uma grana numa pós-graduação. Eu já acredito, tá? Isso é uma coisa pessoal minha, eu não acredito mais em modelo de pós. Para mim tem que ser conhecimento rápido e prático, tá? Cursos, sei lá, de um mês, uma coisa assim, bem focada, tá? A gente precisa de um conhecimento rápido, a gente não tem mais tempo para ficar um ano e meio numa pós-graduação, tá? Mas infelizmente as vagas ainda pedem a pós-graduação. Mas se dependesse de mim, não ia pedir. Curso de extensão. Inclusive, até por isso eu não invisto, a minha empresa não oferece curso de pós-graduação. Uma época eu pensei em dar, mas isso já está fora de cogitação. Como escolher curso de extensão? Vocês foquem na área de atuação. Eu quero área de OPME. Então, comece a fazer cursos só na área de OPME. Não fica tirando para tudo que é lado. Quando a gente olha um currículo, não é legal ficar vendo também que vocês estão fazendo vários cursos com focos diferentes, tá?
Prefiram cursos práticos, tá? Muita gente também tá vendendo, e a prática, e não é prática nenhuma, tá? Você vai ficar olhando ali o que a pessoa tá fazendo. E muitas vezes o conhecimento não é aplicado mesmo, né? Tá? Então tomem cuidado, pesquisem, vejam quem já fez um curso, já recomendou para vocês realmente investirem. Isso aqui também, gente, é muito importante, né? Então, por exemplo, a pessoa vai falar de OPME. Não foi enfermeiro de centro cirúrgico, não tem experiência em análise de cirurgias, e aí, vai dar uma aula disso, né? Então, prestem atenção nisso, tá? A bagagem do professor. E a recomendação, que eu já falei, sempre pesquisem pessoas que já fizeram o curso e para vocês saberem onde vocês estão se metendo. O Laurice, pós-graduação, observar a grade curricular e experiência dos professores. Isso mesmo, Laurice. É que acontece também a pós-graduação, muitos não colocam, né, quem são os professores. Mexe demais, né? Por isso que eu não recomendo mais pós-graduação. Por quê? Tinha uma época que as pessoas procuravam uma pós-graduação só porque eu era professora. E aí eu saí daquela escola e a pessoa falou, caramba, mas eu entrei por sua causa. Então eu não recomendo mais pós, porque vocês não têm que também ir atrás do professor, vocês têm que ir ver o conteúdo, tá? O conteúdo que é mais importante. Se tiver os professores na descrição lá da pós, o Laurice falou uma coisa bem importante. Muito legal vocês verem isso, tá? Quem que são as pessoas que estão ali naquela grade de professores? Bom, como é que está o mercado hoje? Ficará mais exigente, tá? Infelizmente, a auditoria é uma área que está nas profissões que não é que vão acabar, mas vai enxugar muito. Eu acredito numa migração, aí, numa transformação para essa área de qualidade, né? E quem teve já bagagem como auditor vão ser profissionais diferenciados, né? E aí eu já vou até falar um pouquinho qual é o perfil que eu acredito aí para o mercado. Bom, eu vou falar um pouco das vagas. O que você exige hoje? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro aí, pode ser que vocês não tenham tanto detalhamento de vagas, né? Mas em São Paulo, no Sul, acaba sendo um pouco mais exigente porque tem mais profissionais na área. E no interior ou fora de São Paulo, Rio, Sul, o que vai destacar vocês, diferenciar vocês, é a pós, isso já dá um grande peso, a experiência assistencial e alguns cursos específicos, práticos que vocês estão fazendo, né? É isso que vai trazer vocês aí para auditoria, tá? Para os lugares que são mais concorridos, esse é o principal, gente. Hoje não está se fugindo mais disso. Por isso que eu falei, quem conseguiu entrar na área sem experiência assistencial, se dê como fala? Privilegiado, tá? Porque isso aqui é inevitável agora. Não tem como não ter mais experiência assistencial. Experiência como auditor, isso aqui vai te diferenciar. Por quê? Por isso que é até importante vocês pegarem vagas júnior, vagas que dizem que não precisa ter, diz que até que é desejável, mas que não é obrigatório ter experiência como auditor. Porque aí vocês têm condições de entrar. Vocês não vão conseguir competir em vagas que pede experiência como auditor, tá? Como prioritário, né? Pós-graduação, é o que eu falei, gente, infelizmente é requisito, eu não concordo, tá? Isso não, nenhuma pós-graduação te dá bagagem para você atuar na área, tá? O Laurice sabe muito bem disso, pode dar até testemunho aí. Conhecimentos específicos, que eu vou passar aí um pouco para frente, que fala das tabelas, né, principalmente na área de contas médicas, né? Então aqui, ó, só para vocês verem. Esse salário tá ótimo, né, mas é para Santos, né? De 5 a 6 mil, hoje a média vai de 4 a 5,5, é o básico aí de um auditor. Tá se pagando melhor quem paga de 6, 7, 8 eu nunca vi, de 6 a 7.
E abaixo de 4, gente, aí já é acabar com, com o nosso trabalho. Mas quem está começando, vocês que são enfermeiros que estão começando, vocês podem se sujeitar, tá? A ganhar pouquinho para ter a experiência que o mercado exige e aí depois vocês conseguem entrar na área, né? Eu orientei uma enfermeira, o Lauri conhece, a Tamires, ela era auditora de um hospital aqui em São Paulo e ela ganhava bem pouquinho, né? E aí eu falei para ela, o Tami, entra na área, ela se sujeitou, né, a ganhar bem pouco para ser auditora. Aí ela ficou acho que um ano e meio ou 2, eu não lembro. E aí ela já conseguiu ir para um hospital depois com um salário bem mais alto, tá? Então, infelizmente, são coisas que a gente precisa se sujeitar. Veja aqui, ó, diz que é indispensável pós-graduação em auditoria e experiência em auditoria. O que quer dizer isso? Vocês não vão se candidatar, vocês que não têm experiência ou após, para uma vaga dessa, não vai ser nem selecionado, tá? Então, não é para ficar tirando para tudo que é lado, porque agora está se usando até inteligência artificial, né, para recrutar, né, em ler textos. Então, você, se não tiver isso no seu currículo, você não entra. Você não é nem chamado. Aqui não, ó, ele já fala que é desejável uma especialização, ó, em auditoria ou administração. Veja, não, auditoria não é primordial, né? E conhecimentos específicos aqui, ó, percebam, é assistência, centro cirúrgico, ó, UTI, tá? TASI, que são os sistemas de prontuário eletrônico, essas tabelas de honorário médico, a Simpro Brasíndice, TUS e TIS, né? Então, vocês precisam aprender também sobre esses conhecimentos mínimos aí que o auditor precisa ter, tá? Isso aqui já foi, né? Copiei. Ó, vejam só, esse aqui é a vaga do sonho, né? O que me chama atenção é tá auditor 1 júnior, tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui é um auditor, como é que fala? Não é sênior pleno, qual que é o anterior? Chega até a ser júnior. Fala júnior trainee, gente, mas isso aqui é um plano de carreira, provavelmente, tá? Porque o salário tá muito, muito alto. Isso aqui é salário de sênior, né? Só que perceba, olha o que ele pede, né? O fato de ser um júnior, ele pede pós-graduação, é o diferencial. E olha só, é isso aqui, ó. Isso aqui não é experiência de júnior, nem aqui nem na China, entendeu? Vasta experiência em auditoria, em negociação. Isso aqui é uma vaga de sênior, tá? E o pessoal colocou dessa forma. Então, olhem também a descrição das vagas, porque tem coisas que vocês não vão poder competir, vamos dizer, tá? Agora, percebam aqui, ó, isso sim é salário merreca, tá? Mas é o que eu falei, como vocês estão começando, muitas vezes a gente precisa se sujeitar um ano e pouco, 2 anos, até conseguir um lugar que pague melhor, tá? Aí vejam aqui, ó, desejável pós, tá vendo? Tem umas que falam que é exigência, outra é desejável. O que acontece? Tá no processo seletivo e tem uma outra pessoa que tem a pós, aí você já dança, tá? Aí fala os conhecimentos específicos, domínio das tabelas, tá? Bom, aí para meio fechar, né? A gente tá quase 1h30 de live. Vai ter geração nova de auditores, tá? Vai ter uma transformação na área, não sei quanto tempo isso vai demorar, eu acho que com a pandemia vai dar uma acelerada, mas o que eu penso? Eu vejo 2 perfis quem ficar realmente na área de auditoria. O enfermeiro precisa ter o conhecimento, isso é mínimo, tá, gente? Assistencial, em qualidade, e aí qualidade é o quê? É processo, tá? É visão de indicador, né? É de realmente entender como foi feita a assistência e custos. Eu preciso, por isso que eu ainda dou cursos da área hospitalar, de aprender a cobrar, né? Inclusive eu tenho um programa relacionado a isso, específico para fazer cobrança, porque mesmo que tenha um robô fazendo, eu preciso entender o processo, eu preciso entender como se cobra uma taxa, como é que é acordado isso, quais são as negociações, né? Todo esse trâmite, saúde suplementar. Então, gente, isso aqui não dá para fugir, eu preciso ter
saber quanto custa a minha assistência, eu preciso entender sobre isso, não tem como fugir. E muitos auditores não têm essa visão. Perfil 2. Além dos 3, aí sim eu tenho um profissional que vai atuar, por exemplo, com robô, né? Com novas tecnologias na nossa área, ajudar a dar inteligência para os sistemas de inteligência artificial, tá? E aí, se eu tiver expertise, eu vou ser um profissional diferente, tá? Eu vou poder inovar, eu vou poder criar várias outras, eu vou poder alavancar a área, né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento em tecnologia também, né? Se você é enfermeiro, eu não quero auditoria, eu não quero assistência. Tenta a área de tecnologia também, porque também é uma área extremamente promissora, tá? Principalmente até fora do país. Quem quer mudar, quer ir para outro país, é extremamente reconhecido a enfermagem na área de informática. Bom, eu queria falar um pouco sobre o programa aí isso é exclusivo para vocês aqui, tipo, é uma super novidade. Eu já tinha falado sobre esse programa de formação anteriormente, mas eu não comentei como seria, né? É isso que eu desenvolvi para formar essa nova geração de auditores. Por que eu estou colocando conhecimento básico de auditoria de enfermagem? Isso para atuar como enfermeiro em auditoria hospitalar, tá? Por quê? Eu preciso saber de TIS e TUS, que são as padronizações que vão continuar existindo. Eu preciso saber as formas de cobrança, né? Eu preciso saber como se audita um pronto-socorro, como se audita o centro cirúrgico, como eu audito os OPMEs nas contas, né? Como eu audito a parte clínica, tá? O personal auditor são 2 dias de prática mesmo, tá? Então, aqui são cursos online, tá? Tá tudo gravado, quem tiver interesse me fala. Alguns até já fizeram alguns desses cursos. O grande diferencial do programa é o quê? Eu vou fazer um nivelamento por aluno, então é um atendimento exclusivo para aquele aluno, ele vai fazer os cursos e vai ter uma aula, como é que se fala? Por Skype, né? Aula não, na verdade eu vou fazer uma prova, né? Uma prova assim, eu vou ver qual é o conhecimento da pessoa com relação a esses temas que ela aprendeu no curso online. Nivelamento básico, assim, o profissional tem que saber o mínimo para ele poder passar para os outros níveis, que é as análises específicas de cada setor, tá? Então, eu pus esses nivelamentos, que vai ser o momento que vocês vão estar comigo individualmente, por aluno, em que eu vou falar, olha, você precisa estudar um pouquinho mais disso, precisa estudar isso aqui, não tá legal, você ainda não tá com conhecimento para poder avançar, tá? Então, esse é o grande diferencial do programa, é um atendimento personalizado. E o personal auditor que vai encerrar, pelo menos são 2 dias, né? A maioria dos enfermeiros estavam fazendo 8 horas. A gente vai fazer 2 dias de treinamento prático, são 16 horas, para realmente vocês assimilarem tudo que vocês viram aqui anteriormente. Por quê? Eu percebia que o pessoal vinha na prática comigo, só que faltava toda essa outra bagagem anterior. E isso profissionais que já faziam pós-graduação, né? Então eu preciso primeiro nivelar todo mundo, por isso que eu falo nivelamento. Vocês precisam passar por um conhecimento mínimo básico para poder ir avançando nas outras etapas. Senão vocês não aprendem, tá? E de bônus eu vou dar a minha mentoria, tá? Eu vou olhar currículo, LinkedIn, enfim. Depois, se alguém que tiver interesse, pode falar com a Patrícia no WhatsApp, ou pode também mandar mensagem, enfim. Acho que vocês já têm o site da minha empresa, tá? Essa semana eu já devo estar divulgando esse programa. Bom, para quem quer fazer parte do meu grupo VIP, aí, gente, é só colocar a câmera do celular na frente desses QR Codes,
que vocês já vão entrar direto no grupo VIP aqui, tá? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem escanear, tá? Vocês já podem entrar no meu grupo VIP. Gente, é exclusivo para enfermeiros que não atuam na área, tá? Para os enfermeiros que já trabalham na área de auditoria, tem um grupo lá no Facebook, aí pode falar comigo depois que eu incluo. Mas aqui eu só vou ficar tratando assuntos relacionados a quem não está na área, tá bom? Bom, e outra coisa muito importante, lembra que eu falei do LinkedIn? Então eu já tenho um curso gravado, também vocês podem ver, são 2 horas de duração, que eu dou as dicas para vocês arrumarem o perfil de vocês do LinkedIn, tá? Porque os recrutadores estão vindo pelo LinkedIn, tá bom? Então já tá gravado aí esse curso de LinkedIn específico para os auditores, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem. Bom, se alguém gostou da aula e quer fazer uma mentoria comigo, vai ter aí 4 dias que a gente vai estar... São 5 enfermeiros só, tá, gente? Então, se alguém já escaneia aí o QR Code, que já está disponível. Só vão ser 5 pessoas que vão estar comigo ao vivo e a gente vai estar trocando informações entre nós. Então, eu vou estar orientando como é que a pessoa está na carreira, o que ela precisa fazer, tá? E vai ser bacana porque como vai ter mais de uma pessoa, vocês vão acabar escutando a experiência do outro coleguinha e aí vai agregar mais também com vocês. Então vai ser um bate-papo aí de 1 hora por dia, às segundas-feiras, a partir de... Ai, tá escrito errado, gente, é em maio, não é abril não, tá errado aqui. É 4, 11, 18 e 25 de maio. Abril a gente já tá, né? É em maio, coloquei errado aqui a data. Só para enfermeiros, né? E aí a gente vai estar falando sobre o LinkedIn, sobre o currículo, tá? Então, é uma mentoria aí comigo para vocês conseguirem se direcionar na área de auditoria, tá bom?